do Senhor. Amém, Senhor, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31. Texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Diz a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este os mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ó Deus Todo-Poderoso, misericordioso, cheio de graça, em nome de Jesus, fala conosco agora, a partir desse texto tão maravilhoso da Tua Palavra. Ajuda-nos a entender quem é o Senhor, que o Senhor requer de nós, Pai, como filhos Teus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar, que o Espírito de Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Meus irmãos, esta é uma das parábolas
mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Quem nunca leu a parábola do filho pródigo? Foram feitos filmes, histórias foram contadas, até pessoas que não conhecem direito a Bíblia, talvez nunca tenham lido a Bíblia Sagrada, já ouviram essa história, a história do filho pródigo, história do pai e seus 2 filhos. Essa história apresenta Jesus, na realidade, de uma maneira que nós não conseguimos enxergar profundamente no texto. Mas nós precisamos entender todo o contexto que envolvia essa parábola para entender como estava o coração de Jesus. Por que é que ele conta essa parábola? Qual era o seu objetivo? Quem eram as pessoas a quem ele destina esta parábola? E por que ela continua sendo tão importante para nós em nossos dias? Se nós formos olhar para todo o contexto, nós vamos observar que o coração de Jesus estava profundamente triste com o seu povo, por causa da dureza do coração do seu povo, com a falta de compaixão e misericórdia que ele encontrou entre o seu próprio povo nos dias em que ele esteve aqui fisicamente entre nós. Eles não tinham compaixão e misericórdia para com as pessoas que sofriam. Eles eram apegados à lei, eram apegados ao templo, mas eles não compreenderam que a vida com Deus não se restringe à lei e ao templo. A vida com Deus inicia-se muito antes da lei, porque a lei foi dada por Deus muito tempo depois da criação do ser humano. Muito tempo depois. A única lei que existia lá no Éden, por exemplo, era aquilo que nós chamamos de pacto das obras, né? Onde Deus falou: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque no dia em que dela comer você morrerá, certamente morrerá. Era a única lei. O relacionamento com Deus não se baseava em regras, em nem rituais do templo. O templo não existia. O templo foi construído na época de Salomão como rei. Nós nos lembramos aqui, por exemplo, de Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, muito antes da lei, muito antes do templo. O relacionamento com Deus nunca se fundamentou em regras, em santuários feitos por mãos humanas, de maneira alguma. Relacionamento com Deus era uma vivência de comunhão diária com Deus. Enoque andou com Deus, diz a Bíblia. Ele andou com Deus. Logo na frente nós temos assim: Noé andava com Deus. E quando Deus chama Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. O relacionamento com Deus é diário, independe de regras, independe de templo, independe de ritual. E andar com Deus é um chamado para conhecer o coração de Deus. Mas o que é que acontecia? Jesus chega, eles não o reconhecem, o Filho de Deus, eles não reconhecem a Jesus como Filho de Deus, porque eles estavam tão distanciados de Deus que foram incapazes de conhecer o próprio Deus na pessoa do Filho. E por quê? Porque eles haviam condicionado o relacionamento com Deus a todos os preceitos da lei, as tradições que eles criaram em cima da lei e ao templo. Tudo que importava para a vida com Deus dizia respeito a isso. Nisso se resumia a vida com Deus. Não um andar diário de comunhão com Deus, de entrar dentro do coração de Deus na comunhão com Ele, mas simplesmente seguindo: olha, aqui está escrito, aqui não está escrito, aqui é isso, aqui é aquilo. Regrinhas e as tradições que na realidade se tornaram uma barreira para eles conhecerem a Deus. E com isso, queridos, eles não conseguiam se importar com as pessoas que sofriam.
não entendiam o sofrimento das pessoas, porque até nisto, as regras deles, que eles criaram para si, e as interpretações errôneas da lei de Deus, faziam com que eles criassem um obstáculo entre eles mesmos e o próximo. Não conseguiam amar as pessoas pelo que as pessoas eram. Não conseguiam. Então eles haviam transformado aquilo que deveria fundamentar a vida com Deus numa religião. Uma religião. Em rituais que se fundamentavam em legalismo e, por fim, em hipocrisia. Um sistema de hipocrisia que servia para punir pessoas, mas não para curar pessoas. O problema de existirem tantas pessoas enfermas naqueles dias, como nós vemos aquelas multidões que vinham até Jesus para serem curadas, não era pela falta apenas de hospital, de saneamento básico, de coisas dessa natureza. É pela falta de amor. Porque se tem algo que adoece o coração, a mente humana, é a falta de amor, de misericórdia, de compaixão. E se tem algo que é capaz de curar feridas, é o perdão, a reconciliação, o amor, a compaixão. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Exatamente aquilo que faltava na religião daqueles dias. O ápice dessa tristeza de Jesus está em suas palavras aí no capítulo 13. Olha aí comigo. Capítulo 13, versículo 34. 13, 34. Quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. É o pai querendo trazer os filhos para junto de si, para que eles aprendam com ele, mas os filhos rebeldes que teimam em viver da sua própria maneira. E é diante desse fato, queridos, que Jesus vai contar algumas parábolas para expressar exatamente quem é Deus, quem Ele é, quem é Jesus. E o amor e a misericórdia de Deus para com as pessoas. Então ele conta, por exemplo, 3 parábolas. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, que conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas, 99 estavam ali no aprisco e apenas uma delas se perdeu. E ele foi atrás dessa ovelha até encontrá-la. E quando ele encontrou, seu coração se encheu de alegria e ele deu uma festa. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, daquela mulher que perdeu uma moeda que tinha um certo valor sentimental para ela. Ela tinha 10 moedas, perdeu uma moeda só. E ela varre a casa na busca daquela moeda, até que ela encontra aquela moeda. E quando ela encontra aquela moeda de valor sentimental para o seu coração, ela dá uma grande festa, ela se alegra com os vizinhos, chama todos só para falar de uma moedinha. De uma moedinha. E por fim, Jesus conta a parábola do filho perdido. A parábola desse filho que se perdeu, que saiu de casa, se perdeu no mundo e que de repente volta para casa arrependido. E como o coração do pai se alegra com o retorno desse filho. E Deus, o pai dá uma festa, né? O pai dá uma festa em louvor e gratidão a Deus pela vida desse filho que havia se perdido e voltou. Essas parábolas, queridos, deveriam despertar no povo judeu, que era o povo de Deus, o desejo de conhecer o coração de Deus, de entender como que é o coração de Deus e com aquilo que Deus de fato se importa. O que é importante para Deus? Para isso nós precisamos conhecer o coração de Deus. E é isso que Jesus faz aqui nessa parábola. Ele mostra para nós como é o coração do Pai. Primeiro lugar, ele vai mostrar para nós que o coração do Pai é um coração extremamente bom. Deus é bom.
Se nós pudéssemos falar alguma coisa sobre Deus, queridos, a melhor coisa que diríamos é que Deus é bom. Ele é santo, 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 sem dúvida alguma. Mas o que nos atrai para esse Deus santo é a sua bondade. Porque a santidade de Deus, de certo modo, como somos pecadores, a santidade de Deus causa medo na gente. Todas as pessoas que no Antigo Testamento tiveram uma experiência com a santidade de Deus, pensaram, eu vou morrer. Porque nós entendemos que nós somos pecadores, diante de um Deus que é tão santo. Então, como é que eu vou me aproximar desse Deus que é tão santo? Eu vou ser fulminado pela sua santidade. Mas esse Deus é tão bom, que Ele provê caminho para que nós possamos nos voltar para Ele. É a sua bondade que nos faz voltar para Ele. É lembrar-nos da sua bondade que nos faz voltar para Ele. E é isso que o filho, depois de fazer tudo o que fez, de desprezar o pai, de sair de casa, pedir a sua parte nos bens, como se desejando a morte do pai. Por quê? Porque a gente sabe que herança, em geral, só se dá após a morte. Após a morte dos pais. Quando ele pede a sua parte da herança, ele está dizendo, eu não estou nem aí com meu pai, eu quero viver minha vida, eu quero curtir minha vida, eu quero pegar o dinheiro que é minha parte da herança e ir embora. Então ele não tinha nenhum respeito, nenhuma honra pelo seu pai, absolutamente nada. Apesar do seu pai ser tão bom. Mas o que faz querer voltar para casa, é lembrar-se exatamente disso, que o pai era extremamente bom. O pai é capaz de dar liberdade. Liberdade. Ele poderia ter dito ao filho, quando o filho pediu a parte da herança, ele poderia ter punido o filho. Ele poderia ter chamado os anciãos ali da aldeia onde ele morava e punir esse filho. Era um direito dele punir o filho. Mas em lugar de punir o filho, ele dá liberdade ao filho. Sabe por quê? Porque Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele se fundamente em regras, mas em liberdade. Que nós nos voltemos para Ele de todo o coração. Porque se isso não acontecer, regras não mudam o nosso coração. Regras não vão mudar o que nós somos por dentro. E o relacionamento com ninguém. Não se cria um relacionamento com uma pessoa baseado em regras. Ou eu amo a minha esposa porque ela é minha esposa e eu tenho prazer de viver com ela, porque uma aliança não vai mudar o fato de uma relação se não houver amor nessa relação. Tem que haver amor, amor sincero, amor verdadeiro. O coração do pai também é capaz de ter compaixão, misericórdia, de perdoar a ofensa. Por mais dolorosa que ela seja, ele é capaz. Por que é que o filho volta? Porque o pai era bom, ele sabia, e ele sabia que o pai era tão bom que ele poderia perdoar a sua ofensa. Mas o que ele talvez não soubesse, do que o pai era tão bom que não só era capaz de perdoar a sua ofensa, mas de reconciliá-lo como filho. Porque ele volta reconhecendo que ele não é mais digno de ser chamado de filho. Ele não esperava que o pai o acolhesse de novo como filho, mas para ele, se o pai simplesmente o tratasse como qualquer um dos trabalhadores que o pai tinha lá na fazenda, já era melhor do que qualquer coisa que esse mundo pudesse oferecer, porque ninguém lhe dava nada. Mas ele sabia que o pai era tão bom, que se ele se arrependesse de todo o seu coração e voltasse para o seu pai arrependido, o seu pai iria acolhê-lo ainda que como um dos trabalhadores.
Mas o pai vai além disso. O pai vê de longe, vê aquele filho vindo ali, ele corre ao encontro do filho, ele se joga no pescoço do filho, ele dá aquele abraço no filho. O filho ainda diz o que havia preparado para dizer, mas é o pai que toma toda a iniciativa, antes mesmo do filho pedir, porque o pai conhece o coração do filho. Deus conhece o nosso coração, sabe quando há sinceridade, honestidade dentro do nosso coração e nós somos verdadeiros para com Ele. E antes mesmo sequer da gente dizer alguma coisa, Ele já se lança com seu amor, misericórdia, compaixão e perdão sobre nós, meus amados irmãos, porque Deus é um Deus reconciliador. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar. Porque na história da humanidade, e ninguém melhor do que os judeus deveriam saber disso, jamais o ser humano voltou para Deus de todo o seu coração. A história toda do Antigo Testamento é sempre Deus buscando o homem, nunca o homem buscando Deus. Nunca o homem se voltando para Deus, mas Deus sempre enviando a sua palavra, enviando os seus profetas, Ele provendo meios de que o homem possa voltar-se para Ele, chamando o homem, como diz a palavra do Senhor em Oséias: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. É assim que Deus fala conosco, como Deus se importa em trazer-nos de volta. E saiba disso, que todas as vezes que você se afastar de Deus, nunca foi por culpa de Deus. Nunca foi por culpa dele. Mas todas as vezes que você estiver longe de Deus, e alguma centelha de desejo de você voltar-se para Deus, é a bondade de Deus trabalhando no seu coração e dizendo lá, que Ele plantou lá no seu coração, dizendo: filho, volta. Filho, eu amo você. Eu ainda estou aqui esperando por você. Eu não desisti de você, não desista, volte. É assim que Deus trata conosco, irmãos. Por pior que tenha sido o lugar para onde a gente foi, piores sejam as coisas que a gente já fez, por mais desprezível que tenha sido a nossa vida longe de Deus, esse Deus cheio de misericórdia, de graça, de compaixão, Ele deseja que nós voltemos, e no instante em que isso acontecer, e nós o fizermos de todo o nosso coração, nós não vamos encontrar um Deus irado. Nós vamos encontrar um Deus de braços abertos, um sorriso no rosto, esperando a gente voltar e dizendo: vem, filho, vem, eu tenho prazer em você, você é meu filho, eu quero colocar anel no seu dedo, sandália nos seus pés, colocar uma roupa nova em você, é isso que eu quero. Queridos, esse Deus, o coração desse Deus é capaz de se alegrar profundamente quando encontra alguém que se arrepende de todo o coração. Não importa o pecado que tenha cometido. E para o mundo é difícil de entender isso. Para o mundo é difícil. De repente, um assassino que está lá num presídio de segurança, de alta segurança, segurança máxima, o indivíduo está lá, pessoa que cometeu um crime hediondo, a palavra de Deus chega lá. Alguém vai lá naquele presídio e prega a palavra. Aquela pessoa se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e volta para Deus totalmente arrependido e quebrantado. O mundo vai dizer assim: é tudo mentira. Você acha? Deus não poderia aceitar. Por quê, queridos? Porque nós não conhecemos o coração de Deus. Nós só conhecemos o nosso próprio coração. E o nosso coração é um coração cheio de barreiras. O nosso coração
é um coração que ama os que nos amam, que ama aqueles que estão perto e muitas vezes são capazes de até perdoar aqueles que estão perto, mas não aqueles que estão longe. E esse era o problema dos judeus. Eles eram até capazes de amar outro judeu, mas um gentil, de maneira alguma. Um gentil tinha que morrer. Não era o que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte? Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Que coisa. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era o que eles ensinavam. Quem não fosse judeu tinha que ser odiado. E Jesus chega. E ele fala assim para um centurião romano: eu nunca vi uma fé como essa. Nunca vi uma fé como essa. Para aquela mulher serofenícia que vem pedir pela sua filhinha que estava endemoniada, Jesus diz: grande é a tua fé. Ele consegue amar os que estavam longe, porque Deus não é Deus só de perto. Deus é Deus de perto e de longe. Ele é capaz de amar qualquer pessoa, por pior que tenha sido o pecado daquela pessoa. Sabe por quê? Se não fosse assim, Deus não amaria ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. O coração de Deus não só perdoa o desprezo e o descaso em relação ao que alguém faz com aquilo que lhe foi dado gratuitamente, a vida. Mas Deus é capaz de dar tudo de novo, do bom e do melhor. Porque quando aquele filho vai embora, ele leva a herança. Mas quando ele volta, ele não recebe do pai: você não tem mais parte comigo. Pelo contrário, ele é recebido como filho de volta e mais uma vez, tudo que há ali também é dele. Ele volta integralmente à realidade de ser um filho de Deus. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, por mais que nós tenhamos desprezado ao longo da nossa vida o amor de Deus, Deus nos faz herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que é de Jesus é nosso. E isso é maravilhoso, como Deus pode fazer isso comigo. E é isso que eu preciso entender, é isso que Jesus queria que os judeus entendessem. No caso dessa parábola, é o filho mais novo que descobriu isso. E é interessante que essa parábola já havia sido encenada antes. Aí em Lucas mesmo, veja lá comigo, Lucas capítulo 7, você conhece essa história. Lucas capítulo 7, mas eu vou lê-la de novo, porque vale a pena a gente lembrar dessa história. Lucas 7,36. Agora ela não é uma parábola, agora ela é uma verdadeira história vivida por Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, era uma prostituta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora.
Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Então, queridos, que coisa maravilhosa é essa história. O que Jesus faz com o pecador. Mas quando Jesus ele transforma a vida daquela mulher, ele acolhe e perdoa aquela mulher e ela é reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz isso simplesmente pela mulher. Ele faz também com o objetivo de abrir os olhos do fariseu chamado Simão, para que ele compreendesse como é o coração de Deus. Assim como na parábola do filho pródigo. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o seu objetivo central não era apenas falar a respeito do amor de Deus pelo pecador e a alegria do coração de Deus quando um pecador se arrepende, que há júbilo no céu. Mas o objetivo dele era falar aos judeus da sua época, que estão representados no filho mais velho, que apesar de estar na casa vivendo com o pai, não conhecia o coração do pai. Ele fazia tudo certinho como mandavam as regras. Tudo que a religião determinava, ele fazia. Mas apesar de fazer tudo que a lei mandava, de ser como aquele homem rico que veio até Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz: por que você me chama bom? Bom é um só, e é Deus. Porque nós sabemos que aquele homem, por causa da sua relação com a lei, ele se achava bom. Quando Jesus lhe pergunta: você conhece os mandamentos? O que ele diz? Eu tenho observado a todos desde a minha juventude como eu sou bom. Então Jesus diz para ele: vai e vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele homem descobre que ele não era bom como Deus é bom. E só Deus é de fato bom. Só Deus é capaz de abrir mão de tudo. E ele abriu mão do seu melhor, do seu próprio filho, e por nós todos entregou para nos reconciliar com ele. Mas aquele homem não era capaz de abrir mão das suas riquezas por amor ao próximo. Então, queridos, Jesus está mostrando aqui aos judeus que eles não eram diferentes daquele homem rico. Que eles estavam no mesmo nível, eram capazes de não fazerem determinadas coisas, porque a lei dizia: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eles conseguiam cumprir os preceitos negativos da lei, de não fazer, mas eles não conseguiam cumprir os preceitos positivos da lei, que era fazer. Como já dissemos aqui no estudo de quarta-feira, o mandamento diz:
não matarás. Esse é o preceito negativo do mandamento. Mas qual é o preceito positivo? Faça tudo o que estiver ao seu alcance pela vida. Se de um lado nós temos o não matarás, nós temos que perguntar, e o que eu estou fazendo pela vida de outras pessoas? Eu não estou matando ninguém, mas o que eu estou fazendo pela vida de outras pessoas, para que outros possam viver? Porque eu simplesmente posso agir dessa maneira. Eu não fiz nada de errado, mas eu também não fiz nada de certo. Eu só cuidei de mim, eu não cuidei do meu próximo. Mas o que diz a palavra do Senhor? Que aquilo que eu desejo para mim, eu devo também querer para o outro. O mandamento diz assim: não furtarás. Mas o que diz o preceito positivo do mandamento? Trabalhe, para que com a tua mão você tenha como ajudar o necessitado. Então o mandamento não é apenas negativo, eles estavam felizes por cumprirem os preceitos negativos da lei. Mas e quanto aos preceitos positivos? Eles eram incapazes de ver uma pessoa num sábado doente, precisando de ajuda, e estenderem a mão para aquela pessoa, porque o mandamento dizia que você não deve trabalhar no sábado, não deve fazer isso. E eles acrescentaram uma série de preceitos humanos, exatamente para não fazer o que deveriam fazer. E Jesus está dizendo assim: vocês não entenderam o que é o coração do meu Pai. Queridos, o filho mais velho então é retratado aqui como alguém incapaz de se alegrar com o retorno do irmão. E era do irmão, não era apenas um próximo distante, nem do irmão. Ele era capaz de se alegrar com o retorno desse irmão. Ele era incapaz de se compadecer, de perdoar e ver o outro como irmão. Ele diz no versículo 30, esse teu filho, ele nem chama mais de irmão, esse teu filho. Ele não diz, o meu irmão voltou. Ele já nem considerava mais como irmão. O coração do filho mais velho também é incapaz de reconhecer e aprender algo com atitude de bondade e misericórdia do Pai. No versículo 28 está escrito que eles ficam indignados. E o pai vai até ele. Percebam mais uma vez o pai indo atrás do filho, indignado, procurando fazer o filho entrar. Entra, filho, vamos participar da festa, vamos lá, o seu irmão que voltou. Se alegra, ele estava perdido, ele voltou. Agora ele reconhece que ele errou, ele está arrependido. Não. Não. Então, mesmo ficando em casa, morando com o pai, trabalhando para o pai, ele não conhecia o coração do pai. A relação dele com o pai era uma relação pesada. Não da parte do pai, mas da parte dele. E aí, nesta hora, vem tudo para fora. Ele verbaliza, o Senhor nunca me deu nada. Que mentiroso, né? O que ele fez quando o pai repartiu a herança? O pai só deu a parte da herança ao filho mais novo? Não. Se você ver aí no texto, diz que repartiu entre eles. Ele também recebeu herança, mas agora ele dizia para o pai, o Senhor nunca me deu nada. E apesar dele ter recebido a parte da herança, ele não era capaz, que com a sua própria parte da herança, olha como ele era egoísta, com a sua própria parte da herança, pegar parte da herança, ir lá e fazer um churrasco com os amigos. O outro pagava tudo para todo mundo. E ele, nem com o que tinha recebido, ele era capaz de pegar uma parte ali e fazer um churrasco com os amigos, por causa do seu egoísmo. Era assim o povo judeu, eles queriam a bênção só para eles. Nós somos o povo abençoado, a bênção é só para nós.
e não compartilhavam aquilo que haviam recebido com outras pessoas, quando Deus queria que eles fossem uma bênção para todos os povos da terra. Não era para eles serem só eles abençoados. Quando Deus chama Abraão, fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pai do povo judeu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre o plano de Deus foi, através do seu povo, abençoar a todos os demais. Então esse era o problema do filho mais velho. E que problema grave era esse problema dele. E aí, queridos, fica a pergunta para nós no final. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Em que o nosso coração é semelhante ao coração de Deus? Dentro da parábola, com quem nós nos identificamos? Com o filho mais novo? Com o filho mais velho ou com o pai? Com quem nós nos identificamos? Quem somos nós nesta parábola? É interessante que o filho mais novo voltou, se arrependeu, participou da festa. O filho mais velho, apesar de estar na casa, ele não queria participar da festa. E nós não sabemos qual foi o fim do filho mais velho. Porque o que nós temos é simplesmente o pai dizendo a ele assim: filho, ele estava perdido. E ele voltou para casa. Era necessário que nós nos alegrássemos com ele. Nós não sabemos o que o filho mais velho fez. Será que nós conseguimos perceber que muitas vezes a religiosidade humana é a maior dificuldade para nós conhecermos o coração de Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos que aos nossos olhos até parecem boas pessoas, são pessoas religiosas, mas elas dizem assim: eu já tenho a minha religião. E não compreendem que Jesus não é uma religião. Pelo fato de você fazer parte de uma igreja, acham assim que você está pregando a igreja, e nós nunca devemos pregar a igreja. A igreja é uma consequência do fato de eu estar seguindo a Jesus, mas é o compromisso com Jesus que importa, e não a igreja em si. A igreja é uma consequência. O fato de alguém se voltar para Deus, seguir a Jesus, vai levá-lo para alguma igreja. Seja presbiteriana, assembleia, metodista, batista, qual igreja for, eu não sei, desde que seja uma igreja cristã, evangélica, onde se prega a palavra de Deus. A conversão nos leva de volta para a casa do Pai. Porém, o fato de alguém estar na igreja, em alguma religião, não significa necessariamente que essa pessoa participa da festa e do coração do Pai. Aquele filho, quando voltou, ele participou da festa, porque agora ele estava no coração do Pai. Antes ele estava fora do coração do Pai. O filho mais velho, ele não participou da festa, porque ele não queria entrar e conhecer o coração do Pai, mesmo estando ao lado ali. Às vezes a gente pode, durante a nossa vida, andar tão perto de Deus. Andar tão perto. Com o nosso sistema religioso, com os nossos preceitos, até mesmo da nossa religião. E vamos falar agora que nós que somos presbiterianos, né? Podemos ser presbiterianos desde criança, como no meu caso. Podemos conhecer a igreja presbiteriana, suas autarquias, suas sociedades internas, seu sistema de governo, seus personagens históricos. Nós podemos conhecer tudo, mas não conhecermos o coração de Deus. Será que conhecemos o coração de Deus? Será que estamos sendo moldados pelo coração de Deus? Uma das coisas de alguém que conhece o coração de Deus é a alegria que tem quando Deus salva alguém.
quando nós não temos alegria e compaixão pela salvação de ninguém, nem nos importamos, nem vamos atrás de ninguém, queridos, quando nós só nos importamos conosco mesmo, com a nossa própria família de sangue, é porque nós estamos muito longe do coração do Pai. Porque é fácil eu amar a minha esposa, meus filhos, mas amar o meu próximo, amar aquela pessoa difícil de ser amada, amar aquela pessoa que está esquecida em algum lugar, amar aquela pessoa que se perdeu e se alegrar com o retorno dela e ver alguém se alegrar com aqueles que Deus traz. É aí que a gente começa a entender o coração de Deus. E a gente é liberto da religiosidade fria, legalista, para viver, de fato, o projeto maravilhoso de Deus, que é o relacionamento diário com Jesus Cristo, o seu Filho. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a sermos pessoas misericordiosas, cheias de compaixão, pessoas que amam, que perdoam, que são reconciliadores, mensageiros da reconciliação, para a glória e para o louvor do Pai. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Pai, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor pela Tua palavra bendita, que nos fala sobre o coração do Pai. Esse coração cheio de bondade, de misericórdia, de compaixão, sempre desejoso de receber o filho que se arrepende de volta para casa. Apesar de ser tão santo como Tu és, Pai, o Senhor é um Deus que se humilhou na pessoa do Teu Filho, para vir até este mundo, se importou conosco para nos reconciliar contigo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor também nos ensine como Teus filhos a viver esta verdade, Senhor, no nosso dia a dia. Dentro do nosso calendário nós estamos terminando um ano e amanhã iniciaremos outro ano, mas essas coisas não têm sentido algum. Não tem sentido algum se nós não andarmos no nosso dia a dia com o Senhor. Teu servo no passado orou, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é o desejo do nosso coração. Alcançar um coração sábio, senão nós só iremos passar de um ano para o outro, Pai. E vamos nos envelhecendo e nada vai mudando na nossa vida. Aliás, nós corremos o risco de ficarmos mais fechados ainda, com o coração mais endurecido e mais distantes de Ti. Livra-nos disso, Pai. Que a nossa caminhada seja uma caminhada em direção ao trono da graça de Cristo. E que dali, aos pés da cruz, como cantamos nesta manhã, possamos receber, Senhor meu Deus, toda força, todo vigor, e todo conhecimento para vivermos, enquanto estivermos aqui, como filhos Teus, para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. E agora, queridos irmãos, vão em paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós damos as boas-vindas a todos os que nos visitam, alegria para o nosso coração, muitos já conhecidos nossos, mas é sempre bom vê-los, queridos. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Hoje à noite, culto às 19 horas. Estaremos aqui com a graça do nosso Deus.